Olá, meninos e meninas. Nós estamos de volta para conversar um pouco com vocês sobre funções da linguagem. Na aula passada, nós vimos que as funções da linguagem estão diretamente associadas aos elementos da comunicação. E hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Como vocês viram, os elementos da comunicação são 6, envolvem 6. E cada vez que a linguagem está focada num deles, nós temos uma função da linguagem diferente. Vamos relembrar os elementos da comunicação. Nós temos um emissor que emite, que produz essa mensagem. Essa mensagem chega a um receptor através de um canal, utilizando um código que precisa ser conhecido por ambos, o emissor e o receptor, e temos que um referente, que é o assunto de interesse, o interesse geral de todos esses elementos, que vai aí fazer um ambiente em torno deles. Então, vamos ver qual é a função da linguagem quando a ênfase está no emissor. É a função emotiva. Então, quais são as principais características da função emotiva? A subjetividade, que é o predomínio da primeira pessoa. Então, você vai ver sempre os textos em eu posso, eu quero, eu gosto. Uma visão intimista, unilateralidade, porque você não vai ver o texto fluir de uma pessoa para outra, mas apenas na primeira pessoa. Preocupação com o eu, opinião e relatos pessoais. Vamos agora ver um exemplo. Antes eu odiava ser eu, depois eu me acostumei a ser eu. Hoje eu simplesmente adoro ser eu. Então, nesse texto vocês estão vendo o quê? O predomínio da primeira pessoa do singular, né? E o foco está em quem? No emissor. Ele não está preocupado com as outras pessoas com quem ele está falando, mas apenas em emitir uma opinião intimista individual. Veja o exemplo de um texto poético de Fernando Pessoa. Não sei quem sou, que alma tenho, que quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, enlevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me conta traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Fernando Pessoa. Então, você está vendo nesse texto aí, não sei quem sou, eu. Que alma tenho, quem eu, né? Quando falo, eu falo. Então, está sempre voltado para o emissor. Quando a ênfase é no referente ou no assunto, né? Quando a gente fala em referente, tema, assunto, é a mesma coisa. Temos, então, a função referencial. O nome já vai ajudar, não é? Então, nós temos a função referencial. Quando é focada no emissor, temos a função emotiva ou expressiva. A função referencial também é chamada de informativa ou cognitiva. Então, quando você vê um texto, não é, que toca apenas num assunto específico, vamos ver. Função referencial, ela tem objetividade como característica, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento. Então, quando um texto fala de algo, né, trazendo informações sobre um determinado assunto, sem focar em quem está falando ou quem está recebendo essa mensagem de uma forma universal, nós temos a função referencial. É muito comum ela aparecer em terceira pessoa. Vai ser sempre em terceira pessoa, professora? Não. Pode aparecer escrito em primeira e segunda pessoa, mas é mais comum
que apareça em terceira pessoa. É muito comum usar a função referencial em teses, textos jornalísticos e textos científicos. Então, quem vai dissertar na universidade sobre o uso de alguma substância, quem vai falar sobre uma nova descoberta científica, vai optar pela função referencial. Veja o exemplo nessa capa da revista da Veja. Referendo das armas. 7 razões para votar, não. A proibição vai desarmar a população e fortalecer o arsenal dos bandidos. Então, nós temos aí um texto que vai trazer informações sobre armamento e desarmamento da população, né, de uma forma que não está com foco nem em quem está emitindo, nem em quem está recebendo, mas no assunto. Por isso, função referencial. Quando a ênfase é no receptor, temos a função conativa ou apelativa. Por que apelativa? É o segundo nominho, né, dado à função conativa. Porque realmente quando a gente quer focar no outro, a gente vai apelar para que ele mude de comportamento, para que ele acredite em alguma coisa. E veja quais são as principais características da função conativa. Mudar hábitos, né? Então, se eu quero que uma pessoa passe a escovar os dentes melhor e eu vou fazer uma propaganda focada nisso, eu vou levar essa fala para quem me ouve, né? Você que está querendo mudar os hábitos de higiene, os hábitos são importantes por isso e isso. Influenciar, convencer e persuadir, ordenar também. Então, não só quando a gente quer que a pessoa mude ou que a pessoa acredite em algo, mas quando a gente manda alguém fazer, né? Sente-se aí, vá a algum lugar, pare nesse momento. Nós estamos usando função conativa ou apelativa, que é a função focada no receptor. Quando eu quero convidar, quando eu quero apelar, quando eu quero sugestionar, né? Os verbos vão ser mais usados no imperativo, né? Vai ser sempre uma ordem, né? Para você verificar, para você ver. Até quando a gente vê nas propagandas, né? Quando a gente vê nas propagandas focadas no receptor, você vê as pessoas que querem vender um produto mandando você observar porque aquele produto é bom. E o verbo aparece sempre no imperativo. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui uma propaganda da Johnson's Baby. Outra melhor que esta, seu filho não vai ganhar. Daqui a alguns 15 anos, pelo menos. Então, o seu filho está focado no receptor dessa mensagem. Na hora de comprar um carro, é bom você pensar como vão ser as coisas na hora de vendê-lo. Então, ó, de novo, parece que está com o dedinho apontado para a gente quando se fala na função apelativa, focada no receptor. Eu amo esse texto, por isso coloquei ele aqui para vocês verem. Um texto poético, mas é todo focado em quem está ouvindo, recebendo a mensagem. Desejo a você fruto do mato, cheiro de jardim, namoro no portão, domingo sem chuva, segunda sem mau humor, sábado com seu amor, filme do Carlitos, chope com amigos, crônica de Rubem Braga, viver sem inimigos, filme antigo na TV, ter uma pessoa especial e que ela goste de você, música de Tom com letra de Chico, frango caipira em pensão no interior, ouvir uma palavra amável, ter uma surpresa agradável, ver a banda passar, noite de lua cheia. E quando a ênfase vai para o código, não é? O código precisa ser de conhecimento dos dois, tanto do emissor quanto do receptor, porque senão não ocorre a comunicação. E quando está focado no código, temos a função metalinguística. Quando a função é metalinguística, gente,
Podemos dizer que é a língua portuguesa falando da própria língua portuguesa, a arte falando da própria arte. Vamos ver como isso funciona. A função metalinguística é um código abordando o próprio código. Poema que fala de poema, música que fala de música, teatro que fala de teatro. Veja essa imagem, né, de Escher. Nós temos aqui uma mão desenhando a própria mão. Então, nós temos função metalinguística envolvida, né? Nós temos aí uma coisa que trata dela mesma. Veja outro exemplo. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, aqui, gente, eu tenho versos falando de versos. Poema tratando da própria poesia de um poema. Que Drummond faz isso com maestria. Quando a ênfase vai para o canal, né? O canal é responsável por fazer a comunicação chegar ao outro. Eu tenho aí a função fática. E para que serve a função fática? Ela serve para testar o canal de comunicação. Quando eu falo da função fática, gente, eu gosto de observar o seguinte. Não tem horas que você está falando com alguém no telefone e de repente você tem a sensação de que está falando sozinho. Aí quando isso acontece, a gente faz um não é? Ah, tá ok. Quando a gente dá aquela paradinha e utiliza esses elementos, o que é que eu quero saber de fato? Se a outra pessoa está do outro lado ainda, não é? Se aquele canal de comunicação está vivo, está funcionando, se a pessoa está me ouvindo. Então, também serve para avaliar o nível de entendimento da pessoa que está falando comigo. Será que ela está entendendo o que eu estou falando? E aí eu trouxe essa brincadeira para vocês, né? Alô? Alô? Hein? Alô? Então, a gente não usa a função fática no dia a dia isoladamente, gente. Normalmente a gente usa misturado com outros tipos de linguagem. E é isso que eu também quero falar com vocês hoje. Um texto pode não ter apenas uma função. Ele pode ter um pouco de função, por exemplo, de função emotiva, mas no meio ter o uso de função fática, que é focado no código. Então, quando a gente testa o canal, quando a gente percebe se a outra pessoa está nos entendendo, se o canal está vivo, funcionando e ativo, nós estamos usando a função fática, que é a função focada no canal de comunicação. E quando a ênfase vai para a mensagem traz a linguagem poética. Quais são as principais características da função poética? Primeiro, preocupação com a estética. O que seria isso, professora? Estética tem a ver com o belo da fala, o belo da língua. Quando você perceber que um texto traz beleza, mas como preocupação principal, acima das outras coisas, ela está carregada de função poética. Dizemos que a pessoa está falando poeticamente, não é? Linguagem repleta de figuras. Então, você vai ver muitas figuras de linguagem presentes na função poética. Combinações sonoras e visuais. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a alguns textos mais modernos, alguns poemas mais modernos que usam a forma, né, como meio de expressão. Nós vamos ver alguns exemplos hoje que o visual vai ajudar na compreensão. Provoca impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro. E tem jogo de palavras. Pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. Então, a função poética é uma das que se metem no texto, podemos dizer assim, né? E se juntam com outras funções para trazer essa coisa bonita, essa coisa poética para outras falas e para outros tipos de texto. Observe essa imagem.
qual é a sensação que a gente tem? A gente tem a sensação de que está sendo abraçado pelos sentidos do texto, né? Está sendo acariciado pelo texto ou acalentado pelo texto. Então, isso é poética. Olhe, como eu disse a vocês, um texto mais moderno, né? Que traz um giro escrito em forma de giro, de Marcelo Moura. Eu trouxe como exemplo também da função poética. Gente, então vamos dar uma repassada, não é? Nós temos 6 funções, cada uma está focada em um elemento da comunicação. Quando eu tenho foco no emissor, eu tenho a função emotiva ou expressiva. Quando eu tenho foco no receptor, eu tenho a conativa ou apelativa. Quando está com foco na mensagem, a função é poética. No referencial, no referente, eu tenho a função referencial, o nome já está dizendo. No canal, eu tenho a função fática. E no código, a metalinguística. Eu espero que esse pouquinho de tempo junto com vocês, nesses momentos de dicas, tenha ajudado vocês nos seus estudos. Boa sorte e até a próxima!